ressuscitou. Fala bem alto e à vontade. Jesus ressuscitou. Palmas para o nosso Deus. Ele merece. Toma o seu lugar por gentileza numa manhã de festa. Em primeiro lugar, quero dar graças a Deus pela vida, saúde e proteção. Saudar o nosso pastor Geraldo Megadaga Bandi e a sua comitiva. Saudar o nosso pastor provincial Celestino Samuel Caundane, que neste momento encontra-se no distrito de Gurue, em missão da direção provincial do Bloco 2, junto à sua comitiva. Saudar a liderança local, começar com o pastor adjunto e a sua família, sem esquecer da minha família, a minha esposa que está aqui, e a igreja comprada pelo sangue de Jesus. Amém. Amada igreja, de tanta emoção, hoje é um dia de festa. Esta festa que começou aqui na palavra e vai terminar do outro lado, no banquete. O dia de hoje, se fosse possível, seria um dia que aquilo que eu tenho para transmitir, nem uma hora não seria suficiente para transmitir. Amém? Mas eu vou tentar resumir no máximo, porque eu vou partilhar alguns livros, porque hoje é um dia grande. É o dia da reação química. Aleluia, igreja. É um dia da reação, onde duas grandes festas se juntam, dois eventos se juntam, dando origem a um grande evento. A Páscoa e a ressurreição juntam-se, dando a vitória. Aleluia, igreja. Então vamos falar da vitória o dia de hoje, porque nós sabemos que hoje é domingo após a morte de Jesus, é o domingo da ressurreição, mas também sabemos que é o domingo da Páscoa. Amém, igreja? O mundo lá fora, se você pergunta hoje é dia de quê? Mesmo entre nós, sempre a palavra que vem à frente é dia de Páscoa. Aleluia, igreja. Porque em nossa mente muitas vezes fomos ensinados também que falar de Páscoa é falar de ressurreição, mas na verdade falar de Páscoa não é diretamente proporcional à ressurreição. Aleluia, igreja. Amém, povo de Deus. Vamos conversar um pouco nesta manhã. Eu vou transmitir aquilo que Deus quer falar com a igreja, porque hoje é um dia próprio para ensinarmos um pouco sobre a Páscoa e falarmos também da ressurreição. Primeiro, dizer que a Páscoa não é diretamente proporcional à ressurreição. Por quê? Porque mesmo antes de Jesus vir à terra, se fazer um homem, já existia a Páscoa no Antigo Testamento. Amém, igreja? Antes da ressurreição, já existia a Páscoa. Mas há uma coisa muito grande que caracteriza a Páscoa antiga e a Páscoa que nós vivemos na morte de Jesus Cristo e a sua ressurreição. É que todas as Páscoas têm algo em comum, que é o sacrifício. Aleluia, igreja. Na Páscoa anterior, no Antigo Testamento, havia sempre sacrifício de animais. E na Páscoa do Novo Testamento, houve o sacrifício do Cordeiro, que foi Jesus. Que ele disse assim: a partir de agora, não precisam mais sacrificar ovelhas, porque a ovelha, eis que estou aqui. Eu sou o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, aquele que veio, nasceu da mulher para poder libertar este mundo dos seus pecados, aquele que na cruz vai carregar todas as enfermidades, para que nós possamos, em nome de Jesus, declarar a cura e a cura acontecer, porque ele já carregou as enfermidades na cruz. Amém, igreja? Então, essas duas festas, da Páscoa e da ressurreição, dão o resultado final, que é a vitória. Porque a Páscoa antiga, para ela surgir, foi depois que Deus tirou o povo israelita do Egito. O povo, depois de sofrer por mais de 400 anos no Egito, quando chega a vez de Deus libertar aquele povo, Moisés orienta que o povo fizesse a Páscoa. Amém, igreja? E vamos ver depois lá no Deuteronômio que a Páscoa era celebrada em 3 festas diferentes. Mas para começar, vamos no livro de Levítico, capítulo 23. Levítico, capítulo 23. Versículo 4 e 5 apenas. Verso 4. Assim tem como cabeçalho a Páscoa. 4. Estes são os dias de festa do Senhor,
Neles serão celebradas as reuniões sagradas, que vocês deverão convocar nas datas certas. No dia 14 do primeiro mês, no fim da tarde, será celebrada o dia da Páscoa do Senhor. Aleluia, igreja. No dia 14 do primeiro mês. Primeiro mês é janeiro. Aleluia, igreja. Primeiro mês é janeiro. No dia 14 do primeiro mês, vai se celebrar a Páscoa. Esta Páscoa que era celebrada no dia 14 de janeiro simbolizava a saída daquele povo do Egito para Canaã. Porque foi na tarde de 14 de janeiro que o povo foi liberto, que o povo saiu do Egito para Canaã, a terra prometida. Então, para recordar este dia, o Moisés dá a instrução de que nesse dia vai ser como se fosse um aniversário. E sendo aniversário tem que haver Páscoa. Páscoa é festa. Falar de Páscoa é falar de festa. Aleluia, igreja. Amém. Celebrava-se a 14 de janeiro. E para ir a essa Páscoa era preciso que os sacerdotes que estivessem em frente da cerimônia pudessem se santificar. E que o povo lá estivesse. Mas a condição-chave era que os sacerdotes se purificassem. Porque não podiam dirigir a cerimônia da Páscoa enquanto não se purificassem. Porque no povo sabia-se que existiam pessoas não maduras também. Que também queriam aproveitar a boleia. Mas pelo menos para os líderes deviam se santificar antes de ir à Páscoa. Amém, igreja? Amém. Isso acontecia sempre no dia 14 de janeiro. Aleluia, igreja. Amém. Aleluia, povo de Deus. Amém. A segunda Páscoa, ou seja, esta data já estava fixa como 14 de janeiro, dia da Páscoa. Mas acontece alguma outra situação em Israel. Que a partir dessa situação foram depois inventados o dia de São Valentim, por aí. Mas dia 14 de fevereiro foi um dos dias exclusivos onde aconteceu uma Páscoa fora da data prevista. Amém, igreja? Amém. Vamos depois entrar na Bíblia para vermos isto. Porque Moisés, quando instrui aquele povo, desde o Gênesis, ou de Êxodo até, ou seja, aqui começou do Levítico mesmo, até ao Deuteronômio, ele fala da Páscoa no 14º dia do primeiro mês, que agora chamamos de janeiro. Na altura, o mês de janeiro é chamado mês de Abib. Amém, igreja? Amém. Porque a letra J de janeiro, a letra J, é uma letra que foi introduzida há 500 anos atrás. Naquela época não existia J. Por isso mesmo Jesus era Yoshua. E existiam outros nomes, mas que não tinha J. Porque a tradução varia de região para região. Amém? Jesus é português, diz assim em inglês. Se vamos para outra língua, pode ser Yesu. Amém? Amém. Mulungu. Então há traduções, varia de língua para língua. Mas naquele ano, vamos ler 2 Crônicas 30. Eu quero falar com versículos, para não só falar isso, para vermos o que aconteceu. Para não se fazer no dia 14 de janeiro, passava 14 de fevereiro. Que alguns dão flores, falam de que é dia de São Valentim. O que a Bíblia fala? 2 Crônicas, capítulo 30. Aqui vamos ler a saltar um pouco mesmo. 2 Crônicas, capítulo 30. Assim tem como cabeçalho: Ezequias celebra a Páscoa. 1 de 30 de 2 Crônicas. Ezequias mandou uma mensagem a todo Israel e Judá. Também enviou cartas às tribos de Efraim e Manasses, convidando-os para ir ao templo do Senhor em Jerusalém para festejar a Páscoa em honra ao Senhor, Deus de Israel. O rei, o chefe e toda a congregação concordaram em celebrar a Páscoa no segundo mês, já que não tinha podido celebrá-la no seu devido tempo, porque não havia número suficiente de sacerdotes que tivesse sido purificado, nem o povo havia se congregado em Jerusalém. A mudança da data... Amém. Até 3 mesmo. Amém, igreja? Amém. Percebemos aqui? Ou posso repetir? Aqui diz a palavra de Deus. Vou ler uma outra versão. Nova tradução linguagem de hoje. Depois disso, o rei Ezequias enviou mensageiros por toda a terra de Israel e de Judá.
E mandou cartas para o povo das tribos de Efraim e de Manassés, convidando todos para virem ao templo em Jerusalém, a fim de comemorarem a festa da Páscoa, em hora do Senhor, o Deus de Israel. O rei Aclas, as altas autoridades e moradores de Jerusalém tinham concordado em comemorar festa no segundo mês do ano. Por que no segundo mês? Porque não tinham podido fazê-lo no tempo marcado, isto no primeiro mês. Isso porque os sacerdotes que se haviam purificado eram poucos, e o povo não se havia reunido em Jerusalém. Amém, igreja? Amém. Estamos a ver que, como eles já sabiam que a Páscoa celebrava-se a 14 de janeiro, mas porque naquele período os sacerdotes não tinham se purificado todos, existiam alguns imundos no meio dos sacerdotes, houve a necessidade de se adiar para um mês, para o segundo mês, que seria fevereiro. A data mantém-se o 14, mas sim, seria no dia 14 de fevereiro, celebrando aquela Páscoa que devia ser celebrada no dia 14 de janeiro, mas por causa da impureza, foi até a Páscoa. Porque a Páscoa não podia ser improvisada, a Páscoa não podia ser dirigida por pessoas que estavam imundas. Amém, igreja? Amém. Hoje em dia, as pessoas quando é Páscoa fazem, desfazem, vivem como querem viver, chega a hora, vão para a ceia do Senhor, vão para a festa na mesa do Senhor. Cuidado, é um perigo. Porque nessa época a Bíblia já diz claramente que eles tiveram de adiar por um mês. Em vez de fazer no primeiro mês, dia 14, foram fazer no dia 14 do segundo mês. Aleluia, povo de Deus. Estamos a ver horas de Páscoa. Isso foi antes de Jesus fazer-se homem e nascer aqui na terra. A Páscoa já era celebrada. E ainda tem mais. Esse dia 14 foi o primeiro dia da Páscoa. Porque senão íamos perguntar hoje: por que a Páscoa estamos a celebrar em março, 31 de março, e não dia 14 de janeiro? Porque a Bíblia fala que a Páscoa é dia 14 de janeiro. Aleluia, igreja. Amém. Mas mesmo Moisés, dito por Deus, ele estabelece 3 Páscoas. 3 Páscoas. Amém, igreja? Que eram festas. Havia 3 tipos de festas de Páscoa que aconteciam naquela altura. E aconteciam em tempos diferentes, sem mencionar datas. Mas tudo indicava para o primeiro semestre do ano, que é o tempo de colheita de cereais. Amém? A base de cereais muitas vezes é milho, mapira, mexoeira. E esses não são colhidos em outubro nem novembro. É mesmo os meses de março, abril e maio. Amém? Por isso essa nossa Páscoa também coincide nesses meses, março, abril e maio. Mas onde é que Moisés orienta isso? Quando é que Moisés orienta isso? E em que contexto Moisés orienta isso? Porque dos 3 tipos de Páscoa que Moisés orienta, há um que até hoje as pessoas levam e colocam em prática, que é a Páscoa dos pães sem fermento. Aquele pão sem leverina, né? Que não fermenta. Lá em inglês chamamos de yeast. Então, essa era a primeira Páscoa. Amém, igreja? Páscoa de pão sem fermento, pão asmo. Essa Páscoa do pão asmo, do pão sem fermento, era feita como forma de recordar aquele povo quando saiu do Egito para Canaã. Eles pelo caminho comeram pão sem fermento. O pão não deixava para o dia seguinte para fermentar. Era amassou agora, fez o pão, comiam naquela altura e acabava naquela altura. Amém? Amém. Assim como a carne. Nessa mesma Páscoa, quando matavam a carne não dormia para o dia seguinte. Isso era para quê? Para mostrar ou para recordar a eles que naquela época do Egito, quando Deus mandava maná como alimento daquele povo,
maná não dormia para o dia seguinte. Recebiam naquele dia, comiam naquele dia, porque até o dia seguinte apodrecia. Então o maná era dado em cada dia. Amém, igreja? Amém. Mas para não falar sem mexer a Bíblia, temos que trabalhar com a Bíblia, com os versículos. Amém? Amém. Deuteronômio capítulo. Vamos abrir Deuteronômio capítulo 16. Então, neste Deuteronômio há uma divisão. Pode, irmão, procura, há uma divisão. Do capítulo 1 até 8, fala da primeira Páscoa, que é a Páscoa de pães sem fermento. No capítulo 9 a 12, fala da segunda Páscoa, que é a festa da colheita. E capítulo 13 para frente, fala da terceira Páscoa, que é a festa das barracas. Atenção, não barraca da piscina. Senão vamos começar a confundir com barraca de carnaval. Vamos explicar aqui como é que isso funciona. Amém? Deuteronômio capítulo 16. Deuteronômio 16. Pode começar do versículo 1. Assim diz o cabeçalho: as festas principais. 1. Celebre a festa da Páscoa em honra do Senhor seu Deus, no mês de Abib, porque foi durante uma noite, nesse mês, que o Senhor seu Deus tirou vocês do Egito. Ofereça como sacrifício da Páscoa ao Senhor seu Deus vacas ou ovelhas. Ofereça-nas no lugar que o Senhor escolher para a sua habitação. Não deve comer a carne do animal oferecido com pão fermentado durante 7 dias. Só devem comer pão sem fermento, que é pão do sofrimento, porque você saiu do Egito com pressa. Assim se lembrarão sempre do dia em que saíram da terra do Egito. Amém. Vou continuar 7. Vou continuar. 7. Preparem e coma a carne no lugar escolhido pelo Senhor. 7. Prepare e coma a carne no lugar que é escolhido pelo Senhor, seu Deus. E na manhã seguinte podem voltar para casa. Amém, igreja. Aleluia, povo de Deus. Muito obrigado. Essa é a primeira parte, a primeira Páscoa, que é a Páscoa de pão sem fermento. Amém. Aqui, Moisés estava instruindo aquele povo especificamente, o povo que saiu de Egito para Canaã, que no mês de Abib, vejam que lá atrás, quando vamos ver no Levítico, falava-se que a Páscoa é no primeiro mês. E aqui ele queria trazer o janeiro, mas como era dito naquela época, que é o mês de Abib. E ainda diz, naqueles dias, nesses dias, não coma pão com fermento. E onde é que deve comer esse pão? Pão sem fermento. Tem que ser no lugar onde Deus indicar. Amém, igreja? No lugar onde Deus indicar, todos vão para lá, vão comer aquele pão. E a carne que mataram para comer lá, comem lá e termina lá. Não passa para o dia seguinte. Porque no dia seguinte, vocês voltam para a vossa casa. Se nós tivéssemos a usar esta lei até hoje, chegado o Espírito de Páscoa, a igreja toda devia estar concentrada num único sítio, perguntavam lá, comiam aquele pão mesmo, e comiam aquela carne no mesmo sítio, e dia seguinte cada um ia para o seu caminho. Mas hoje não é o que acontece. Não porque estamos a violar, mas porque aquela mensagem foi específica para aquele povo. Devia comer aquele pão, porque aquele povo foi o povo que comeu do pão durante aquela caminhada. Amém, igreja? Amém. Então essa foi a primeira Páscoa, que é a Páscoa de pães sem fermento. Até hoje a pessoa diz, não pode comer pão com fermento. Aquilo foi um contexto que não se enquadra atualmente, porque nós agora temos uma Páscoa diferente. Só para ver, naquela Páscoa devia sacrificar animais. Mas a nossa Páscoa atual já não sacrifica esse animal, porque Deus mandou o seu Filho que se sacrificou por nós. Amém? E ainda vamos puxar um pouco mais. Temos no versículo 9, eu vou ler aqui para ganharmos tempo. No versículo 9, a festa da colheita foi a segunda Páscoa esta.
7 semanas depois de começarem a colher os cereais, comemorem a festa da colheita em honra do Senhor nosso Deus. Ofereçam a Ele o que quiserem, de acordo com as bênçãos que Deus tiver dado a vocês. E na presença de Deus, no lugar que Ele tiver escolhido, para nele ser adorado, todos deverão festejar e se alegrar. Vocês, os filhos e as suas... Vocês, os seus filhos e suas filhas, os seus escravos e suas escravas, os levitas, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que moram nas cidades onde vivem. Não esqueçam que vocês foram escravos no Egito. Obedeçam fielmente essas leis. Era no tempo da lei. Era uma lei que devia ser obedecida. E Moisés sempre lembra: não esqueçam que vocês foram escravos no Egito. Amém, igreja? Amém. 7 semanas depois de colher vossos cereais, façam festa, onde vão se unir o povo, se unindo, vão festejar. Cada um traz para oferecer aquilo que tem aos sacerdotes. O que cada um quiser oferecer. Aqui a lei não obriga. Você traga coisa X. Aqui também, apesar que não temos a lei, mas Moisés dá abertura que cada um traga o que quiser, de acordo com o tamanho da bênção que você recebe. Amém, igreja? Amém. Essa foi a segunda festa, que é a festa da colheita. Vamos agora à festa das barracas. No versículo 13, a festa das barracas. Depois de separarem os cereais da palha e de exprimirem todas as uvas, comemorem a festa das barracas durante 7 dias. Todos devem festejar alegremente, vocês, os seus filhos e as suas filhas, os seus escravos e as suas escravas, os levitas, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que moram na cidade onde vocês vivem. Festejem durante 7 dias em honra do Senhor, nosso Deus, no lugar que Ele tiver escolhido para nele ser adorado. Fiquem contentes e alegres, pois o Senhor lhes dará boas colheitas e abençoará tudo o que vocês fizerem. Amém, igreja? Amém. A festa das barracas surge porque, vamos ver que nas primeiras 2 festas, elas acontecem num dia, numa noite e terminam. Não necessitava de barraca, porque vocês iam uma noite, festejavam e saíam. Mas a festa das barracas é porque é uma festa de Páscoa que dura 7 dias. E durante 7 dias não seria possível ficar em 7 dias sem ter barracas. Onde é que poderiam colocar as crianças a descansar? Onde é que poderiam descansar naquele momento que não era de culto? Então era preciso haver barracas. Amém, igreja? Amém. Não são barracas da piscina, barracas do carnaval. Essas são barracas específicas para pessoas poderem descansar durante o período que os sacerdotes reservavam para o povo descansar ao longo dos 7 dias. Amém, igreja? Amém. E essa festa foi celebrada de gerações em gerações até chegar à vez de Jesus. Nós queremos ir agora para o Novo Testamento. Queremos ir agora para a ressurreição. Porque estávamos aqui a falar sobre a Páscoa. Amém, igreja? Amém. Espero ter fazido perceber, ou ter feito perceber, sobre aquilo que é a Páscoa. Porque hoje, domingo, dizemos que é domingo de Páscoa. Porque esse domingo já existia e já estava marcado, naquela semana que Jesus foi crucificado, já estava marcada a Páscoa. Só que essa Páscoa foi uma Páscoa mais especial de todas, porque foi uma Páscoa que foi celebrada com um cordeiro mais especial, que foi Jesus. Amém? Vamos abrir Lucas capítulo 24. Lucas 24. Nós queremos falar da ressurreição, que é o segundo elemento dessa reação. Nós dissemos, a primeira reação foi
Ou seja, o primeiro elemento foi a Páscoa, que já falamos. Agora o segundo elemento que vamos falar agora é a ressurreição. Que esses dois formam a vitória. Porque Cristo venceu na cruz. A sua ressurreição foi sinal de vitória. Amém? Começar do versículo 1 de Lucas, no seu capítulo 24. Vou ler aqui na minha versão, para ganharmos tempo. No domingo, bem cedo, as mulheres foram ao túmulo, levando os perfumes que haviam preparado. Elas viram que a pedra tinha sido tirada da entrada do túmulo. Porém, quando entraram, não acharam o corpo de Jesus. E não sabiam o que pensar. De repente, apareceram diante delas 2 homens vestidos com roupas muito brilhantes. E elas ficaram com medo e se ajoelharam e encostaram o rosto no chão. Então os homens disseram a elas: por que é que vocês estão procurando entre os mortos quem está vivo? Ele não está aqui, mas foi ressuscitado. Lembre que quando estava na Galileia, ele disse a vocês: o Filho do Homem precisa de ser entregue aos pecadores, precisa de ser crucificado e precisa ressuscitar no 3º dia. Então as mulheres lembraram das palavras dele. E quando voltaram ao túmulo, ou quando voltaram do túmulo, contaram tudo isso aos 11 apóstolos e a todos os outros. Essas mulheres eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Estas e outras mulheres que foram com elas contaram tudo isso aos apóstolos. Mas eles acharam que o que as mulheres estavam dizendo era tolice e não acreditaram. Porém, Pedro se levantou e correu para o túmulo, abaixou-se para olhar e viu somente os lençóis de linho e nada mais. Aí voltou para casa, admirado com o que havia acontecido. Aleluia, igreja. Amém. Quando Jesus ressuscita, foram lá aquelas mulheres, Maria Madalena e Joana, foram para lá para ver o lugar onde foi sepultado Jesus. Viram a pedra removida, mas antes disso acontecer, primeiro o Herodes mandou colocar pedras para fechar aquele sepulcro de Jesus. Por quê? Porque os homens diziam: Herodes, é melhor que fechemos com pedra grande, porque senão onde vir os judeus vão tirar Jesus durante a madrugada, depois vão mentir que ele ressuscitou, enquanto já entraram para te esconder. Então aí fecharam. Aquelas mulheres foram para lá para ver Jesus. Não encontraram Jesus. Encontraram lá 2 homens vestidos de roupa branca, brilhante. Eram anjos. Amém, igreja? Amém. E os anjos disseram: por que procuram por um vivo no meio de mortos? Porque estava escrito antes que Jesus havia de morrer e no 3º dia havia de ressuscitar. Que hoje celebramos a sua ressurreição. E naquele instante, aquelas mulheres se admiraram. Quando se admiram, elas vão ao encontro dos 11 apóstolos. Por que 11? Jesus tinha 12 apóstolos. Porque o 12º apóstolo, que é o Judas Iscariote, ele já estava morto. Porque Judas, quando viu que fracassou o seu plano, quando vendeu a Jesus, porque ele, ao vender a Jesus, ele esperava que, como ele era tesoureiro, pudesse subir e ser ministro das finanças. Porque Jesus era rei dos reis. Ao fracassar, Judas se suicidou-se. Amém, igreja? Amém. Ao suicidar-se, ficaram os 11. E enquanto estavam lá os 11, aquelas mulheres foram para lá onde estavam os 11 e disseram: lá no sepulcro, Jesus não está lá. E ele já ressuscitou. E os anjos estavam lá todos que nos
Veja o que acontece. Os discípulos disseram, mas essas mulheres estão não. Mesmo esses apóstolos que andavam com Jesus, que ouviram que Jesus veio ressuscitar, significa que não tinham convertido. Eles andavam com Jesus, estavam com Jesus, mas não tinham convertido, porque eles não tinham aquela crença de que Jesus havia de ressuscitar. Por isso eles dizendo, essas mulheres são tolas, não é possível. Como vão dizer que Jesus ressuscitou? Mas já o que eles ouviram. Amém, igreja? Amém. Eles não criam que Jesus ressuscitou. E para ter prova, o Pedro sai a correr. E aqui a Bíblia, lá mais para frente, a Bíblia, em outras versões, diz que saiu Pedro a correr. Enquanto Pedro corria para lá, um outro discípulo, que não foi mencionado o nome na Bíblia, saiu para acompanhar Pedro, que era para ir testemunhar. E o outro discípulo também, que estava a seguir o Pedro, ele correu mais que Pedro. O Simão Pedro, enquanto corria, o outro correu mais, ultrapassou o Simão Pedro, chegou lá no túmulo primeiro e viu vazio. Tempos depois, o Pedro já chega todo cansado. Chega, de repente ajoelha. Está a pegar os panos, só está a encontrar aquele pano fino de linho que José de Arimateia foi colocar. Deu a Jesus para ser sepultado com ele. Uma coisa bonita, uma roupa de linho e fino. Que hoje, quando pessoas morrem, dizem, mas caixar um carro para quê? Se está aí na terra. José podia pensar assim, mas por que comprar roupa fina? Se já morreu, vai acontecer. Mas ele tinha fé de que esse Jesus vai ressuscitar. Por isso tem que ter o melhor para ele. Amém? Amém. Chega lá Pedro, encontra o discípulo lá. Eles olharam em volta, encontraram apenas roupa, encontraram apenas lençóis. Lá já não estava Jesus. Amém, igreja? Amém. É lá onde sai aquela canção que cantamos aqui. Akamu katika nona machirachete. Quer dizer, ele ressuscitou e lá vimos apenas roupa. Mãe Maria, Mãe Madalena e a Joana foram para lá e encontraram apenas roupa, porque Jesus ressuscitou. Veja que mesmo os discípulos não tinham essa fé de que Jesus havia ressuscitado. Por isso mesmo quando Jesus aparece aos 11, disseram assim, é você mesmo, mestre? Não, eu quero ter certeza. Até foram pegar assim, para ver se era ele mesmo ou não. Quer dizer, a fé não era suficiente. Amém? Nos dias de hoje também, temos líderes que carregam a Bíblia, onde elas dizem, sim, Senhor, o homem de Deus está a passar. Mas ainda não converteu. Amém, igreja? Amém. Estavam esses discípulos, andavam com Jesus. Eles não faziam milagre nem nada, mas eles andavam com Jesus. Veja, uma das vezes que os discípulos tentaram fazer um pequeno milagre, chegaram a correr. Mestre, hoje nós vimos Satanás a cair em forma de um raio. Achavam já que era tudo. O mestre diz, estão se alegrar com essa brincadeira aí? Em vez de se alegrarem, ter vosso nome escrito no livro da vida, o que Jesus quer dizer? Quer dizer que vocês ficaram felizes por causa de um pequeno milagre que aconteceu. Isso não é nada. Vocês precisam de receber o poder do Espírito Santo. Por isso Jesus disse, eu é de enviar o Espírito Santo. Amém, igreja? E após esse processo de morte e ressurreição, passaram 50 dias, que o Pentecoste, são 5, Pentecoste, 50 dias após, Jesus manda o Espírito Santo. Deus manda o Espírito Santo. Desce o Espírito Santo no dia de Pentecostes. E aí os discípulos tiveram a sua conversão verdadeira. Porque recebendo o Espírito Santo, começaram a anunciar a palavra de Deus sem medo. Amém? Amém. Os discípulos não morreram de malária. Se eles estivessem a difundir a palavra de Deus naquele molde anterior antes do Espírito Santo, não iam aceitar ser sacrificados como foram sacrificados. Mas porque haviam convertido, viram que eu dou a minha vida por este ministério. Amém, igreja? Amém. Então Jesus ressuscitou. Na ressurreição de Jesus, isso tem que trazer um impacto nas nossas vidas. O Jesus tem que ressuscitar na minha vida e na sua vida. Porque se Ele não ressuscitar, Ele vai continuar a ser o mesmo.
antes de ontem, o mesmo da semana passada, o mesmo do ano passado. Anos e anos nunca muda. Comportamento é o mesmo. Está na igreja, tipo não está na igreja. Até quem diz, vale a pena aquele que não vai à igreja, do que está sempre na igreja, mas o que ele faz não tem nada a ver com o cristianismo. Esse é religioso. Está a seguir religião, não está a seguir Cristo. Porque há uma diferença entre religioso e cristão. Amém? Cristão identifica-se por Cristo. Religioso apanha a mulher dos outros. O cristão é convertido. O religioso é convencido. Amém, igreja? Amém. O cristão participa no culto. O religioso assiste o culto. Amém. Estão vendo a diferença? Amém. O religioso entra aqui, sai daqui, nem palma não bate. Quando diz glórias a Deus, ele parece palma de camarada. Assim. É religioso isso. Porque glórias a Deus, palma tem que ser para ele. Amém? Amém. Então, na igreja não tem religiosos. O nosso desafio é que esses religiosos ressuscitem com Cristo, identifiquem-se com Cristo e começam a ser cristãos. O cristão não tem receio de vir dançar aqui à frente. Amém? Amém. O cristão não tem receio. Mas o religioso, mesmo quando é para dançar, pessoas estão aí a dançar num ritmo bem animado, eles estão assim. Parece a dançar slow. Um ritmo bem, parece a dançar slow. Ah, eu com essa minha roupa não posso mexer muito. Irmão, aceita ser cristão. Deixa de ser religioso. Porque quem ressuscitou não é religioso. É Cristo. Naquela época existiam religiosos que eram os doutores da lei. Conheciam bem a Bíblia, mas não viviam a Bíblia. Esses eram religiosos. Amém? Amém. Então, com essa ressurreição de hoje, nós queremos declarar a vitória. A Páscoa é festa. A ressurreição traz festa. Então, juntando esses dois eventos, temos motivos para ter uma festa tão grande. Amém, igreja? Amém. Motivos suficientes, ou mais que suficientes, para ter uma festa tão grande. Mas como é que você vai festejar se o seu coração anda angustiado? Como você vai festejar se o seu coração carrega mágoa de pessoas? Vai festejar como você, sozinho onde está, não tem paz, não tem alegria, está a roer por causa de alguém. Liberta o seu coração. Amém? Amém. E deixa de ser religioso. O religioso não sabe por que vai à igreja. Simplesmente até cria uma invenção na sua cabeça para parecer que sabe por que vai à igreja. Eu vou para a igreja para quando eu morrer, cantarem no meu funeral. Eu vou para a igreja para quando eu ficar doente, enquanto estiver de baixa no hospital, quando virem irmãos me visitar, os outros doentes vão sentir inveja, vão dizer que aquele é amado. Esse é religioso que pensa assim. Mas o cristão verdadeiro, ele diz, eu vou à igreja para servir a esse Deus, porque quem trabalha tem salário. E se você serve ele fielmente, o seu salário é a vida eterna. Amém, igreja? Amém. Se você serve a Deus fielmente, o seu salário é a vida eterna. Então você tem que dizer, eu vou à igreja à busca de salvação. Então se eu vou à igreja à busca de salvação, não posso me deixar contaminar pelas ofertas do mundo, pelas coisas que o mundo oferece que levam à perdição. O religioso, no meio de semana, ele não consegue deixar de assistir sua novela para ir à igreja. Esquece, é religioso. Assisti novela, a parte que terminou onde 3 irmãs. Eu não posso perder. Eu não posso perder, porque tempo de repetição, eu estarei na escola. Então como é que vou assistir? E aí começa já para lançar. Essa novela vai animar muito. Agora, eu faltar na escola para assistir repetição? Acho que não dá. Vai a pena eu sentar hoje, quarta-feira não vou à igreja. Prefiro sentar, porque mesmo se eu perder aqui na igreja normal não falto. Esquece que lá no livro da vida tem espada vermelha. Amém? Amém. O religioso diz hoje Manchester United vai jogar. E esse jogo não posso perder por nada. E ainda corre, vai no M-Pesa, depositar um dinheiro.
passar a jogar. Há um jogo que fazem quando há futebol, para aviatório e outras coisas por aí para faturar. Vou apostar em 5 equipes. Então tem que sentar. Outros estão aqui, olá, aleluia, aleluia, Osana, Osana. Os cristãos religiosos estão onde? Depois, quando joga, perde todo o dinheiro. Eu estava quase, se eu desistisse naquela altura, já podia faturar. Já tinha faturado tanto, depois perdi. Religioso. Então, a igreja nunca cresce enquanto tiver religiosos. Amém, igreja? Amém. A igreja, para crescer, tem que ter cristãos. Mas outra diferença entre religioso e cristão: todos estão na igreja. Todos esses, quando chega tempo de oração e jejum, também até entram com os outros. Nós vamos ter oração e jejum próxima semana, 3 dias. Quinta, sexta e sábado. Lá tem religiosos e tem cristãos. Sabe qual é a diferença entre esses dois quando chega tempo de jejum? O religioso diz: eu estou de oração e jejum. Então ele acordou, quer dizer, quando vai dormir, come 23h59, está a mastigar. A controlar a hora, 23h59. Até controlar segundos. Faltam 30 segundos. Já está. Está bem, 23h59. Daí, a oração dele: Pai, abençoe o dia de hoje, estarei de oração e jejum. Muito obrigado, acompanha no dia de hoje. Amém. Está dormindo. Dia seguinte acordou. Já são 7 horas. Aquele que está por ele. Vai para lá, não orou. Está vendo, religioso? Não orou. Corre para lá, corre para lá, corre para lá. Quando dá 15h55, está a aproximar em casa. Começa a olhar a hora. Falta pouco. Aquece a água dele, põe aí. Põe um pouco de açúcar. Deixa para arrefecer um pouco. Falta ainda 2 minutos. Começa a mexer aquilo, espera 16 horas. Até põe alarme. Para quando te distraísse um pouco, o alarme toca 16 pontos. Vamos aqui. 16 horas. Pai, obrigado por me ter conduzido durante o dia de hoje, durante a oração e jejum. Agora quero libertar em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Amém. É religioso isso. O religioso, quando a oração e jejum, acompanha os outros na hora, não jejua. São 2 coisas diferentes. Amém? Que dessas 2 coisas, a coisa mais chave é a oração, não é jejum. Jejum mesmo, alguém quer fazer teste de diabetes, faz jejum. Jejum significa o quê? Ficar um tempo sem comer. Jejum pode durar algumas horas. Pode durar 16 horas. E o jejum é um tempo sem comer. Mas quando é oração e jejum, a oração é a comunicação com Deus. É você falar com Deus. Então você durante o dia tem que orar muitas vezes. Não pode parar. O cristão é aquele que de tempo em tempo está a orar. Quando ele sente um pouco de fome, está a orar. Amém? Eu estou a aproveitar explicar um pouco de jejum, porque vamos entrar de jejum nessa semana que vamos. Então eu preciso alguém saber por que está a entrar e como deve entrar. Amém? Você quando vai entrar de oração e jejum, você tem que orar e tem que jejuar. Mas é uma coisa: se você está fazendo uma medicação, não pode interromper a medicação por causa da oração e jejum. Está a tomar quarteno, continua a tomar o quarteno. Vai se alimentando assim, de cima, o que você está comendo, mas você tem que estar de oração. Amém? Tem que orar. Tempo em tempo entra dentro, ora. Se na casa vivem 3, 4 pessoas, arranje um tempo, entre dentro, orem. Amém, igreja? Amém. Vão orando. Pelo menos o cristão tem que fazer no mínimo 5 orações. Durante 0 até 16, pelo menos fazer 5 orações. Se for difícil, faça 3 pelo menos. Amém? Amém? Siga o exemplo de Daniel. Então faça a oração. Porque você não comer e não jejuar, você estava de oração e jejum, não fez nada. Tem que orar mais. Porque o jejuar é negar alimentar a carne para alimentar o espírito. Amém? Por isso, há certas caixas de demônios
que não saem senão coração e jejum. Esta semana, graças a Deus, temos um tema muito específico, que é batalha espiritual. Batalha espiritual não é para os medrosos. Batalha espiritual não é para aqueles que não têm coragem. Amém? Amém. Mas se você não tem coragem de batalhar espiritualmente, junte-se aos outros, porque o fogo que vai existir aqui vai ajudar você a vencer. Amém? Amém. Mesmo na guerra, se for a ver lá em Cabo Delegado, o comandante diz: fogo, vamos para frente. Enquanto estão a correr, há sempre um que se esconde atrás dos outros. Amém? Amém. Que até quando vê que a situação está mal, ele dorme no chão, pega sangue dos outros, se pinta, finge que morreu para escapar. Não aproveitou por esse? Então você, se não tem poder espiritual, venha e aproveite essa boleia, mas eu tenho a certeza absoluta que depois dos 3 dias você será espiritual. Quinta, sexta e sábado serão momentos muito fortes, momentos espirituais. Amém? E desde já, só para fechar essa palavra, porque já levei o tempo que devia levar, deixar ficar para a igreja que, se alguém tiver alguma preocupação pontual que tem a ver com a área espiritual, por favor, pode me contactar ainda hoje. Amém? Para começar a me entregar na mão de Deus. Nós sabemos que existem maridos noturnos, mulheres noturnas. Há homens que dormem e sonham, acordam molhados. Há mulheres que dormem e sonham, acordam molhadas. Muitas vezes são visitadas na realidade. Há casamentos que não andam bem, porque talvez um deles tem marido ou mulher noturno, mulher espiritual. E este impede com que os dois se entendam, porque há ciúme no meio disso. Então, esta semana é semana de libertarmos as pessoas desses problemas. Amém? Amém. Entre vários outros problemas espirituais. Então, não perca, a partir de quinta-feira, os 3 dias, o tema será único: batalha espiritual. Amém? Amém. Muito obrigado pelo tempo cedido. Quero neste momento pedir à igreja para se levantar com um coro, para poder cantar e entrarmos noutra fase.